Meu nome é Janine, eu sou psicóloga clínica e a gente vem falar hoje um pouquinho sobre a segunda etapa do 50, que tem muitos temas importantes que falam sobre sexualidade, mudança de carreira, filhos, projetos pessoais que ficam engavetados ao longo da vida. E a gente vai hoje trazer uma pessoa muito bacana para poder trocar essa informação, a gente fazer uma entrevista bem bacana. E também dizer o seguinte, né, que a gente tem tem a base... Ai, Janine. eu sempre paro. Vó, de novo. Começa aí, se apresenta de novo. Tá. Meu nome é Janine, eu sou psicóloga clínica. A gente vem hoje falar sobre a segunda etapa do 50, que é um projeto que a gente fala sobre mudança de carreira, sexo, planos engavetados ao longo da vida e que a gente, em determinado momento, a gente quer botar para fora, né? E a gente está trazendo uma convidada muito especial que vai trazer para a gente a experiência dela, a gente vai estar trocando também. E a gente também tem como base, né, tudo que a gente está falando, a Forbes, né, trouxe recentemente uma matéria, em 2022, falando sobre essa mulher que quer explodir e o que ela traz de novo para o mundo. A nossa convidada de hoje, né, a gente vai falar o quê dela? Mãe, mulher, né, ela é mentora de carreira, chefe de cozinha, empreendedora, trabalhou muitos anos com a vida executiva, Empoderada, né? Empoderada, né? Já sabe ali o que ela quer. A nossa convidada de hoje é Mariângela Reis. Parabéns, muito obrigada por você estar aqui presente, bem-vinda. E a gente vai conversar agora com a Mariângela esse universo novo, assim, de transição de carreira. Mas tem um aqui. Seja bem-vinda, Mariângela. Obrigada, meninas. Janine, Janaína, um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço imensamente a oportunidade de falar um pouquinho da minha jornada de autoconhecimento. E aí eu já começo dizendo que você não faz uma transição de carreira se você não tem um suporte psicológico. E não posso deixar de dizer que o Psiquê está aí para apoiar, para acolher e para ajudar para essas pessoas que, assim como eu, despertou para a necessidade de sair da zona de conforto. Foram muitos anos dedicados ao mundo jurídico. Eu tenho a oportunidade de dizer que eu comecei na carreira jurídica como estagiária, finalizei a carreira jurídica numa posição de executiva, então eu não pulei nenhuma etapa, eu passei por todas elas. Eu, durante muito tempo, encontrei a felicidade nessa carreira, até que, ancorada por um processo terapêutico, psicológico, buscando diversas alternativas de terapia, porque hoje tem aí uma vasta diversidade, né? Eu comecei a perceber que eu me tornei o que eu mais temia, que era uma pessoa reclamona. Eu reclamava de tudo, as pessoas estavam sempre erradas, os processos não eram suficientemente eficientes, as empresas, de uma maneira geral, não traziam para mim a felicidade que eu buscava. E aí eu percebi, obviamente, estava na hora de mudar. Num processo terapêutico que a mudança... O despertar chegou, né? Porque não estava no outro, não estava lá fora, estava dentro de mim. Aquela roupa não me cabia mais. Eu estava encolhida numa roupa que não acomodava tudo que eu queria transbordar. Você sabe que você está falando assim, tá passando um filme também na minha cabeça, porque por muitos anos eu passei 35 anos na área comercial. E ao longo do tempo eu trabalhava com gente. Gente era o projeto. Eu não entendia qual era o tipo de projeto que eu queria para mim. Mas, assim, foram 35 anos envolvendo a área comercial, como você falou, né? Eu caminhei por todas as etapas também, não pulei nenhuma delas. Fui feliz, construí muitas coisas em função daquilo que eu vivi. Mas num determinado momento, realmente, exatamente como você, em processo terapêutico, eu comecei a entender que essa roupa também já não mais cabia em mim, que ela fez parte de uma etapa da minha vida, não necessariamente a minha vida inteira, né? E aí, eu também fui descobrindo, até que eu chego dentro da psicologia, encontro uma nova felicidade, que a gente pode viver várias felicidades na vida, e tem gente que acha que a gente só tem um tipo de felicidade ao longo da vida, né? Que ela precisa perpetuar. Algumas coisas podem perpetuar, outras a gente pode construir novas, né, também, né? Mas muito legal que você está falando, porque eu estou vendo aqui, passando o filmezinho. E o medo que dá, porque a gente
faz 40 e a gente acha não, a gente tem uma percepção de finitude diferente. Isso. E aí a tendência é achar que, cara, eu já tenho 40 anos, no meu caso 45, né, mas esse despertar começou um pouco antes. E será que ainda dá tempo? Essa questão será do tempo que dá tempo? É bem... Acho que a gente traz essa questão do tempo sempre, né? Será que vai dar tempo? Será que posso começar nova? Será que eu largo tudo isso que eu construí para trás? Como é que foi esse processo para você? Primeiro, algumas inspirações, né? Então, quando você vê alguém muito próximo de você que tem todas as dificuldades possíveis se lançando numa carreira, que foi o meu caso, e aqui eu vou tomar a liberdade de dizer, né? Eu tive a oportunidade de ver a Janaína após os 40, a partir dos 40, com avançando, exalando indo, vontade de viver novas coisas. Você começa a falar, caramba, peraí. Peraí que talvez não seja tão tarde assim. Depois, você colocar os 2 pés no chão e falar, cara, eu não posso contaminar o ambiente com a minha infelicidade. Eu não posso fazer o que a vida inteira eu, como gestora, como mentora, disse para as pessoas não fazerem. É o famoso os incomodados que se mudem, né? Então, a gente tem uma questão social muito grande que fala, né? A gente ainda carrega essa imagem de que a mulher ela não precisa produzir tanto, e se ela precisa produzir, ela tem um limite. Então a gente carrega essa cultura ainda, né? E acho que é isso que a gente está vindo falar aqui hoje, né? Dizer que a mulher, depois dos 40, depois dos 50, ela pode mudar a vida, sim. Pode. Independente do contexto que ela viveu na infância, familiar, ou até mesmo em relacionamentos. Então a gente pode romper isso. É isso que a gente está querendo dizer para as mulheres que estão vindo a gente, né? Não é a idade, é a sua maturidade, a maturidade em relação a você, ao seu interior, e determinação mesmo, disposição. Você não consegue sozinha, essa que é a verdade, a gente não faz nada sozinho. Tem uma rede de apoio que se você não tem, é importante você começar a construir, porque às vezes não tem e não é da noite pro dia. E é de verdade um passo de cada vez. As novas redes de relacionamento, redes que nutrem a gente de forma positiva, proativa, que a gente faça uma rede que possa olhar pra gente, a gente possa olhar pra gente e olhar pro outro como convergência, né? Que é muito difícil hoje em dia. Geralmente as pessoas vêm com reclamações, com a vida, é como se você tivesse que paralisar junto com essa rede que te deixa ali estagnado. Então, quando você encontra novos projetos, por exemplo, uma das coisas, dos movimentos que eu fiz, quando eu também cheguei nos 40, eu rompi com diversas coisas também, uma delas foi procurar uma coisa totalmente inusitada, que foi fazer trilha, escalada. Então, essas coisas me fizeram abrir os olhos. Alguma coisa diferente na sua vida, porque, né? assim, eu encontrei novas parcerias, pessoas que olham para o tipo de projeto de vida que amplia. E aí, sim, eu fui olhando para a vida de forma diferente, contexto diferente, pessoas diferentes. Aí, sim, você encontra um novo universo. Que acho que impulsiona, não que aquilo vai ser o projeto, mas aquilo impulsiona e te diz, sim, eu fiz coisas que me levaram a limites diferentes e que eu consegui passar por eles e resolver, né? Você começa a buscar relações saudáveis, de um modo geral. No meu caso, eu gosto muito de ouvir. Mas eu comecei a selecionar a escuta que fazia sentido para mim. Então, de 10, vamos dizer que, sei lá, 2 pessoas falavam, caramba, é isso aí. É o seu? Né? Vai em frente. Vou ter que começar aí, ó. Você tirou. É muito comum as pessoas dizerem não vai dar certo, estar tarde demais. Eu tive a oportunidade também de conhecer uma pessoa, né, que hoje é meu marido, que apoia, incentiva e todos os dias dizia, cara, isso, coragem, né? Então eu tive, de um lado, uma amiga irmã que me inspirou na prática e, de outro lado, um suporte emocional, sim, que falou, cara, você é bom, porque tem uma outra coisa, né? Também. Quando você está num lugar que você não concorda com um monte de coisa, que você faria muitas coisas diferentes,
você começa a achar que você não é capaz. Você começa a se sentir diminuída. E às vezes as pessoas falam em reconhecimento, mas você não foi reconhecida? Eu fui reconhecida. Financeiramente, tive meus reconhecimentos financeiros, mas nos 40 em diante, abre uma janelinha do nem tudo que você quer é reconhecimento financeiro. Exatamente. Quando você está num processo. Muda, né? Eu acho Muda que muito. O que a gente quer, na verdade, quando a gente chega aos 40, eu lembro dos meus 40 e eu falei, gente, é nesse lugar que eu quero estar. Né? É esse lugar que vai me satisfazer futuramente, é esse lugar, justamente aquilo que você falou, né? Eu fiquei pequeno demais para aquele lugar que a gente ocupa ali, né? E justamente quando você fala assim dessa rede de apoio, você olhar e falar assim, e agora? Faço o quê? Né? É como se você não pudesse mais voltar, você chegou ali naquele limite e fala assim, eu não consigo ser o que eu era antes, mas eu não quero ser o que eu sou agora para o futuro. Você né? sabe o que você está falando aqui? Eu estou pensando, fazendo uma analogia daquilo que eu vivi. Isso é exatamente o que eu vivia nas escaladas na trilha. Tem uma hora que você não pode voltar. E eu traduzi isso muito para minha vida pessoal mesmo. Eu falava, não posso, eu tenho que ir. Então, quais são os caminhos que eu tenho que ter? Que eu posso ter? Então, eu vou pro A, pro B. Então, assim, e engraçado é que às vezes, na vida da gente, no cotidiano, se a gente não toma uma atitude rápida, a gente fica estacionado naquele tempo, naquele lugar, naquele tempo por anos, né? E assim é na trilha também, eu tô pensando aqui, né? Porque quando você vai por ali, você não pode mais voltar. Então você tem que ter um plano B e você cria um plano B. A partir dali, você cria. né? E assim, é tão instintivo e ele é tão certo, tão exato, porque ele vem de dentro. E a gente fica muito envolvida com aquilo que tá no social, naquilo que as pessoas falam. Mas quando parte de dentro, é uma intimidade, a resposta chega, né? E tem uma questão muito interessante que é de uns anos, poucos anos para cá, muito se fala em propósito, né? E o que é o propósito, como descobrir o propósito. E você não descobre o propósito se você não se conhece. E aí eu insisto muito na questão do acompanhamento psicológico terapêutico, porque para se conhecer... Óbvio que pode ter pessoas que façam isso sozinha, mas normalmente, para se conhecer, a gente precisa sim de um psicólogo, de um terapeuta nos apoiando no processo. Sim. E quando você se conhece, é muito fácil você identificar o que você tem para transbordar para o mundo. E é esse o seu propósito. O seu propósito está ligado àquilo que você transborda. No meu caso, eu percebi que eu estava sendo limitada no meu desejo de servir. Eu gosto de servir. Sim. Eu gosto de servir independentemente, eu gosto de servir de todas as formas. Na minha posição de executiva jurídica, como gestora, eu não conseguia servir do jeito que eu queria. É um servir, mas não é o servir da tua intimidade, do teu desejo. Porque você está amarrado e limitado a uma série de regras políticas e faz parte, não tem certo, não tem errado. É um contexto que você tem que se subordinar. E aí chega uma hora que a maturidade da mulher que se aproxima dos 50 também traz, que é, cara, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Eu sei fazer. Eu aprendi com toda essa galera que me ensinou nesse mundo corporativo a vida toda. Aprendi um monte de coisas, mas eu quero dar a minha cara, eu quero fazer do meu jeito. Porque o melhor jeito é o nosso jeito. O nosso jeito sempre vai ser o melhor jeito. E quando você fica madura, passa dos 40, você ter alguém ali te encolhendo, te moldando, principalmente quando isso vai de encontro aos seus princípios, aos seus valores, isso te gera um desconforto que faz você sair da zona de conforto. Sabe que uma vez eu tive uma paciente falando assim pra mim, ela tinha seus 48 anos, ela falou assim pra mim, quanto tempo eu tenho? E aí, né, claro, a gente não sabe a resposta, nem eu nem ela, mas assim, foi uma pergunta tão profunda que eu fiquei olhando pra ela e falei assim, sim, quanto tempo a gente tem? Né, pensando cá comigo. E assim, foi pra dentro também, né? Ela disse o seguinte, eu não sei, ela saiu de dentro, ela já tinha quebrado aquela casca, ela já estava num momento de introspecção, de autoconhecimento. Ela disse, eu não sei quanto tempo eu tenho, sabe o que eu vou fazer? Tudo, claro, né, dentro de tudo que a gente vive em sociedade, mas assim, vontade de viajar, vontade de trocar de trabalho, vontade de repensar no meu relacionamento, se for no caso, né, no caso dela, eu vou rever meu posicionamento com as minhas amizades, assim, ela fez uma autorreflexão, ela disse, quanto tempo eu tenho? Pode ser que eu tenha 30, pode ser que eu tenha 20, pode ser que você tenha 10, pode ser que eu tenha 40. Mas assim, o que importou ali pra ela foi o clique, o despertar, o insight de sair daquele lugar e rever. Talvez ela fique alguns, mas pode ser que outros ela saia e fique muito melhor, né? Então, essa pergunta me chamou muita atenção e assim, às vezes eu faço ela de volta
para quem chega no consultório, né? Quanto tempo a gente tem, o que a gente vai fazer de melhor daqui por diante, né? Isso é muito rico, porque a gente não tem noção achar que a gente tem a vida inteira, que se a vida inteira é muito subjetivo, né? Eu tenho a vida inteira para construir, mas quanto tempo? A vida inteira pode ser 1 minuto Exato, ou 10 anos. então constrói hoje, a partir de agora, né? Então, E eu acho que quando a gente passa dos 40, né, e a gente vai chegando aos 50, a gente faz muito esse questionamento, né? Quanto tempo eu tenho? Será que dá tempo de eu fazer tudo? Será que dá tempo de mudar, né? Igual a gente estava falando aqui, né, dessa transição, que é uma transição difícil, porque não é justamente só a transição, eu não cansei dessa profissão e você outra, né? Porque tem um processo ali por dentro, terapêutico, né? De autoconhecimento muito grande. Que dói. Exatamente. Que dói. E outra coisa, sabe o que eu dor. vejo em consultório? As pessoas normalmente elas mudam pela dor e não pelo desejo instintivo, desejo pessoal, íntimo, sei lá, assim, ou porque alguma coisa, se cometeu alguma doença, ou algum rompimento sério de relacionamento, elas não têm. Por isso, graças a Deus, elas vão para uma busca terapêutica, para o autoconhecimento sem isso, né? Claro que uma mudança, ela envolve muitos outros sentimentos também, né? Mas mudar pela dor é o auge. Você pode mudar pelo meio, né? Mas é muito comum a gente ver isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, Mariângela. Você veio de uma carreira executiva, né, gestora. E o que você vai fazer? Qual foi essa transição que você fez? Você vai para onde agora? Eu saio da posição de executiva jurídica, né? Comecei essa carreira em telecom. Tenho o prazer de encerrar essa carreira de executiva jurídica numa empresa de ensino superior. Legal. Onde eu tive a oportunidade de ver grandes professores, não só em sala de aula, mas fora deles. É bom honrar, né? Sair, né? Bom, bem, né? bom. Eu concordo. É sensacional. É. E eu visto a doma e me lanço numa jornada de cozinha. Honestamente falando, é bonito, né? Chefe de cozinha a gente gosta, é instagramável, eu não vou abandonar isso. Mas de verdade mesmo, eu gosto da panela, eu gosto de encostar a barriga no fogão, gosto de verdade, eu gosto de pegar o prato quentinho e entregar para a pessoa. Ver o prazer da pessoa em receber. Receber. Óbvio que o acadêmico, o conhecimento técnico, ele é fundamental. Eu estou buscando isso já desde o ano passado. Mas, na minha opinião, o ato de servir, nesse caso, no meu caso, ele vem do afeto, da intuição e do desejo genuíno de levar prazer. Acolhimento. São 10, 15 minutos, bem-estar, que a pessoa para e fala, caramba, ó. E a comida tem a ver pelo preparo, tem a ver pela cor, tem a ver pela forma como entrega, né? Acho que é pela quentura, envolve tanto afeto ali. Os 5 sentidos, você desperta através de um pão de queijo, os 5 sentidos, como de um cafezinho. É isso. A questão emocional da comida é muito importante, né? A gente tá triste, a gente come, a gente tá feliz, a gente come. A gente quer retribuir para as pessoas de alguma forma um almoço, né? Vamos fazer um almoço, vamos fazer um churrasco. A comida ela é muito viva na vida de todo mundo. Ela traz muito esse conceito, né, de agregar, né, de compartilhar, e é muito interessante isso também. Ele é tão afeto que independe da classe social, né, que você pode ver quando a pessoa é desfavorecida por muitas vezes, mas tão bem preparado, com tanto amor à volta, a comida fica maravilhosa, tanto quanto no luxo, né, então assim, tem afeto sim, né. A gente, no conversatório, a ideia é a gente aliar a magia de uma conversatório é o que você vai fazer agora, para onde você está migrando a sua carreira. É onde a gente, provavelmente, a partir de março, vai estar tendo a oportunidade de servir com todo o nosso amor. Legal. E fazer isso em roda, baseado numa conversa, na troca, eu acho que eu consigo aliar, para mim, o que é o meu propósito, e o propósito, graças a Deus, do meu marido, que a gente deu match ali nos propósitos, que é entregar uma boa conversa, entregar desenvolvimento humano, sendo ali orbitado por uma culinária afetiva e intuitiva, é um pouco disso que a gente vai levar. Ela tá falando isso, parece que eu tô olhando assim através, parece que ela tá exalando, né, essa coisa da mulher dos 40, dos 50, né, assim, porque é muito legal quando você escuta, mas você sente também a pessoa
trazendo isso como uma coisa viva dentro dela, né? Porque às vezes as pessoas falam, não, eu tô querendo mudar de carreira. É uma coisa muito na fala, né? E quando ela tá falando, ela brilha os olhos, ela gesticula, ela tá falando. Isso é bom demais, né? É o propósito, né? Reforça o meu desejo dela e de quem vai estar ouvindo e vendo, E de novo, não é fácil, não é da noite pro dia, são muitos anos de buscar o que é. Eu não quero mais isso, mas eu quero o quê? E conflito, né? Tem muito conflito no meio. Será que eu não quero mesmo? Eu não quero a carreira ou eu não quero a empresa? São decisões diferentes. E, de novo, eu preciso dizer, porque a gente tem aqui a oportunidade de buscar esse despertar através do apoio da Psi-OK. Então, é importante a gente saber que existe um lugar em que a gente possa proporcionar, oportunizar uma rede de profissionais que possam conduzir as pessoas nesse despertar, entendeu? Que foi importante para mim. Então, não é da noite pro dia e a gente precisa ter certeza para não tomar nenhuma decisão precipitada, porque no final do dia a gente fala de conta, fala de dinheiro e propósito sem a questão financeira acaba sendo um grande fracasso, né? Um delírio. Então, foi ancorado, foi demorado, mas foi. Depois dos 40, já chegando quase nos 50, então dá tempo, preciso dizer. Dá tempo. E é isso, pessoal, assim, eu tô muito legal ver você dizer, porque eu tô realmente muito feliz, assim. Reforça, né, aquilo que você tá desejando, né, e almejando e concretizando também, né. A vida ela não para, ela é constantemente mudança. Então, se a gente parar para pensar que a vida muda o tempo todo e que hoje não é o dia igual ao dia de ontem, como que a gente pode parar para pensar que a gente tem que estacionar, né? E que tá tudo bem, que depois dos 40 parou? Não, vamos andar, né? Vamos fazer as coisas acontecer, né? E parar de transferir para o outro a responsabilidade da mudança, da sua felicidade. Isso. Porque, cara, tá contigo. Você precisa protagonizar isso, entendeu? E é muito bom quando a gente encontra um projeto, né, da Psi-OK, para fazer com que as pessoas entendam que existe uma rede séria, humana, acessível para a gente poder fazer um trabalho, um projeto em conjunto com essas pessoas, para que as coisas comecem a andar de forma que a pessoa realmente tenha possibilidade de mudança, né? Verdade. A rede de apoio, né? A gente começa com a rede de apoio, a gente começa com a gente, né? A gente olhando para dentro da gente e falando, olha, eu preciso de ajuda. Então você mesmo já começa, né? Você mesmo já começa esse, exatamente. Você já começa dizendo assim, olhando para você, né? Eu falo muito assim, olha no espelho, fala, acolhe aquela pessoa que você está olhando ali no espelho, né? Diz para ela, eu tô aqui para te ajudar. Né? Então tem muito essa questão. Então quando a gente fala muito da rede de apoio, a gente justamente esse processo que a gente faz é olhar para a gente, acolher a nossa dor, acolher as nossas dúvidas. Sim. Isso faz parte, e dali você vai abrir, porque as coisas elas vão acontecendo, né, quando você se abre ali, né, por exemplo, a Mariângela, eu quero mudar né, não estou insatisfeita com esse meu processo, porque eu acho que está faltando, estou insatisfeita porque eu acho que está faltando alguma coisa, eu posso dar mais, né, do que eu estou trabalhando agora, e aí o que acontece? Você acaba se abrindo para esse espaço novo, e aí as coisas vão acontecendo, você vai justamente fazendo aquele seu processo de escolha da sua rede de apoio, de trazer as pessoas, né, que acreditam, porque tem muito isso, né? Você acredita no seu problema, no seu propósito, mas você tem que ter essa troca, né, com o outro da sua rede. A gente sabe, Jana, assim, que é muito bacana a gente estar levando isso aí, né, a pessoa que está levando isso para fora, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm uma rede familiar com a estrutura saudável para dar esse tipo de suporte. Então, às vezes, encontra fora mesmo, né? O ideal seria que a família pudesse dar esse tipo de suporte. Agora, sabemos que a gente vive numa complexidade grande no Brasil, né, de desfavorecimento, classes sociais muito distantes uma da outra, então a gente entende que isso não... A gente, como psicóloga, a gente sabe que isso não está tão bem encaixado, né? Então, quando encontra, né, uma rede de apoio, né, que vai poder fazer com que ele desperte para esse novo projeto pessoal dele, que ele entenda melhor o mundo, que tem essa conexão do dentro e fora, né? Assim, a pessoa se acha dentro, mas o mundo também não está favorecendo, então a gente tem que tentar fazer com que a pessoa entenda esse equilíbrio, então é uma construção mesmo, né? Não tem jeito. Agora, quando a gente tem uma rede de apoio que, de fato, como a Psi-OK, que traz todo esse acolhimento,
trabalho profissional, né? Que a pessoa possa se sentir pronta, apta para poder abrir, porque também é muito difícil, né? Se a gente sabe que a pessoa tem toda uma rede familiar com muitas complexidades, a abertura dessa pessoa é uma coisa gradativa. Né, por muitas vezes, muitas pessoas que têm uma condição emocional um pouco mais estruturada têm dificuldade de abrir. Imagina aquele que tem um pouco mais de dificuldade. Então, a gente tem que olhar a nossa rede, né? Quem é que está aqui na nossa rede, aqui do nosso lado? O que essa rede ela pode me dar? A gente tem muito isso, eu falo muito isso na sessão com alguns pacientes, e assim, mas é minha rede de apoio, porque a gente tem uma questão, e eu achei muito interessante isso que você falou, eu comecei a escolher o que era melhor para mim da minha rede de apoio, porque às vezes você tem uma rede de apoio e ela não pode dar o que você está precisando naquele momento. Ela não te dá o que precisa e ela ainda reforça as coisas negativas que te puxam para baixo. Então, é uma decisão difícil, mas chega um momento que você precisa se aproximar do que é saudável e se distanciar do que te puxa para baixo. Esse descolamento é o que dói, né, na mudança, né? Porque assim, você tem tanto tempo, né, junto de uma rede de pessoas, inclusive família, a gente pode colocar aqui na mesa, Sim. Que a gente fala que por muitas vezes essa rede ela não é só de amizade, ela é de família. Então, assim, às vezes você precisa se distanciar para você poder enxergar o todo, para que você possa fazer o seu movimento de forma saudável. Esse descolamento, ele é sofrido porque às vezes envolve gente muito querida, né? Então, assim, a gente sabe o quanto dentro da psicologia isso tem uma relevância grande, né? A reverberação do negativo definitivamente não ajuda nesse processo. Não. Então... Se a gente fala de energia, se a gente fala de autoconhecimento, de toda forma, né? É como a gente precisa nutrir, né? Nesse processo, né? Dessa transição de carreira, dessa transição da vida da gente, a gente tem que começar a nutrir o que a gente quer pra gente, né? Só essas... eu só vou ter pensamento positivo. Gente, a vida, ela já traz um problema muito grande pra gente, porque a gente tem um problema do dia a dia. Então, isso a gente já conhece. Então, o que a gente vai fazer? Eu já conheço, eu já sei que tem algumas limitações, a gente conhece, porque a gente está passando pelo processo. Então, o que eu vou fazer? Eu quero fazer minha transição de carreira. Mas pode acontecer isso, será que eu vou comer? Será que eu vou conseguir pagar a conta? Isso tudo a gente já sabe. Então, o que a gente vai ter que fazer, né? A gente vai ter que se apoiar naquilo que a gente pode fazer, naquilo que aquela rede de apoio pode trazer pra gente. Ela só pode estar comigo para tomar um café. Legal, porque tem dia que tá tão difícil que um café naquele final do dia é o suficiente. Desculpa. Isso é muito legal, porque quando você está inserido num contexto de conforto financeiro, é muito fácil você encontrar uma pessoa para tomar um café em qualquer lugar. É muito fácil. É mais difícil quando esse café precisa ser no chão da cozinha da sua casa, porque é o melhor que você pode oferecer. E é, porque o café é só uma simbologia, essa que é a verdade. Só um marco ali, né? Mas, de novo, ter essa percepção gera dor, depois você tem a dificuldade do distanciamento que é necessário, e você saber que o problema realmente vai sempre existir. Sempre, todo mundo vai ter, todo mundo tem, e não tem problema maior e menor, né? Todo mundo tem problema. Agora, a reverberação, o foco constante no problema, é que a gente precisa buscar evitar durante esse processo, pelo menos. Porque senão você não consegue nem respirar para poder ter força e disposição para fazer a virada de chave que precisa. O grande problema, eu acredito, assim, né? Eu vejo em consultório, o problema de muita gente é o medo da mudança. Não é querer mudar, é mudar. Quando a pessoa enxerga o caminho, que é o único caminho que ela tem é de mudar, porque senão ela vai viver uma vida infeliz. Que é isso, né? A gente botando assim, né, na mesa é o seguinte: eu tenho medo de mudar, mas se eu ficar aqui eu vou ficar muito infeliz. Porque tem muita gente que já chega enxergando isso, tem gente que não enxerga. Aí são níveis diferentes de problema. Mas assim, enxerguei, e aí? Mesmo que a pessoa enxergue que se ela não fizer nada, daqui a 3 meses ela vai ter um problema grande, ela também tem medo tanto quanto aquele que não está enxergando, né? É porque a dor, onde a pessoa tá, essa dor a gente já conhece. Né? É difícil, mas essa dificuldade eu conheço. Né? Mudar significa trocar de dor, trocar de sair da zona de conforto. Então acho que é mais complicado mesmo. Não é, e a maioria faz o quê? Entrega na mão do outro, né? Como você estava falando antes. E aí sim, transfere, aí realmente a pessoa fica do outro, né? No meu caso,
caso, eu separei em algumas etapas, mas também... Isso que eu ia te perguntar, como é que foi o teu processo? Primeiro, eu precisei, suportada por um processo terapêutico, eu precisei entender, você quer mudar? Você quer mudar mesmo? Ou você não está insatisfeita com alguma coisa específica? Você quer mudar? O primeiro passo é você conseguir, de forma madura, responder, sim, eu quero mudar. O que você quer mudar? O que especificamente você quer mudar? A partir dessas duas respostas, você precisa conseguir, e aí não tem jeito, pra mim não tem jeito, precisa planejar. Mudar para eu sair deste lugar e ir para esse lugar, eu preciso fazer A, B e C. Cara, não dá para fazer da noite pro dia. Aí você tem que se colocar algumas metas, né? Você tem que assumir compromissos com você, porque é a sua vida, não é com o outro, não é o outro que faz por você. Então, no meu caso, eu entendi que eu queria mudar, eu entendi o que eu queria fazer para mudar e eu defini 5 coisas que eu precisava fazer para mudar. E eu escrevi, isso eu vou fazer até o mês tal, isso eu vou fazer. É claro que... Então, eu tinha 5 coisas que eu tinha que fazer e eu tinha as datas. Tem mudança no meio do caminho? Tem, porque a vida é movimento. É isso aí, né? não tem como. A vida é movimento, os imprevistos acontecem. Tem muita mudança. Mas, e aí, enfim, a lei da atração é maravilhosa e o universo conspira a favor quando você está disposta. Sim. Os problemas surgiram e as soluções também. E eu consegui, tô no quarto ali, tô no check do quarto ali, que agora é conseguir abrir a casa e receber as pessoas, enfim. Mas para mim, Janine e Jana, os passos foram esses. Eu quero mesmo mudar, porque no perfil comportamental profissional, eu sou analista planejadora. Então, eu preciso... Isso se tirava de letra, já estava ok para você, porque você tinha já esse movimento de planejamento, Isso. né? Eu preciso me planejar, eu preciso ter Era escrito. uma força que você tinha que você já podia botar aí na prática. Eu não sou comunicadora, eu não sou executora, eu analiso e planejo. Então, na análise, literalmente, na análise... eu precisava responder de verdade se eu queria mudar e o que eu queria mudar. Então, nesse processo, a psicologia, a análise psicológica me ajudou. Você está falando de uma coisa bem legal que eu acho que aqui do lado, né, de quem é psicólogo, mas eu acho que isso pode ser dito, né? A gente tem que enxergar as forças das pessoas, exatamente isso, porque essa força, ela conduz. Se você desloca ela e bota ela num lugar produtivo, a pessoa sabe que aquilo é uma força, ela também acredita naquilo, né? Se você deixa aquela força embutida e deixa o medo na frente, você faz um movimento de afundar o barco, né? Digamos assim. Então, se a força tem que ir na frente, esse negócio do planejamento, eu também acho bem bacana. Eu também faço a curto, médio e longo prazo, porque a pessoa precisa entender que quando a pessoa está com medo, ela abrir a casa é médio para longo prazo, né? Você já está ali planejando, vendo tudo, custo, enfim. E tem gente que acha que tem que começar, no teu caso, como primeiro a casa, né? O espaço. Então, assim, a gente tem que organizar isso junto com a pessoa, colocar as forças em evidência para que a pessoa possa... As potências dela, né? Começar a lidar com essas potências. Então, parabéns pro profissional que te atendeu, porque, assim, é isso. E depois de eu ter respondido, eu quero mudar e eu sei para onde eu quero mudar, aí eu busquei uma mentoria de carreira. Muito legal. Porque aí na mentoria... suportada por um processo terapêutico psicológico, que era voltado para você, isso aí. Eu consegui materializar as etapas e o mentor, a minha mentora falou, Mari, aqui você tá procrastinando. Aí eu ia pra psicóloga e falava, olha, eu estou procrastinando. Aí ela falava, e por que você está procrastinando? E esse movimento é constante, é uma roda que gira. O que está acontecendo aí nesse processo? Eu gosto muito, na minha experiência, funcionou muito ter esses 2 profissionais me conduzindo. E dizer que as pessoas ouvem a gente falar isso e acham que custa uma fortuna. Não é verdade, né? A gente tem aqui a Psioquê com um grupo de psicólogos com valores sociais acessíveis e temos mentor, não vou falar de coach porque o coach não funcionou para mim, mas a mentoria funcionou. Não estou desqualificando, é porque neste processo não funcionou para mim. Então, você tem um carrossel de mentores que podem fazer esse acompanhamento também com valor acessível. Ou seja, é possível, inclusive financeiramente. Precisa querer.
É o básico, né? É o primordial, é o mais importante, né? Justamente aquilo ali, eu quero mudar, né? Eu tô pronta, se eu não tô, o que tá me faltando, né? O que tá me sobrando, o que tá me faltando? A rede de apoio, enfim, é onde eu quero ir, tudo importa, né? Cada detalhe construído faz a gente chegar. E é importante dizer que você não faz isso sem sacrifício, sem esforço, sem suar um sangue por aí de vez em quando, só que todos os dias, quando você dorme, você fala, caramba, tô mais perto. E a sensação de chegar lá? Porque a gente tá falando aqui da dor, né? O processo, né? Ele é difícil. E quando chega lá? Eu vou responder contando uma coisa que aconteceu esse final de semana. Nos últimos meses, porque eu já tinha as minhas respostas, os domingos eram muito difíceis para mim. Eu tinha crises horrorosas de ansiedade, eu deitava para dormir e eu tinha uma falta de ar absurda. E aqui eu vou abrir um parêntese. Quem tem crise de ansiedade, quem tem depressão, todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece alguém que teve, mas a verdade é que só quem está sentindo sabe. Não tem marido, não tem filho, não tem amigo. É um lugar, um vazio que é seu. É algo muito individual. Então, quando você deita a cabeça no travesseiro num domingo, que você não consegue respirar, que você vira à noite, que você não consegue dormir, porque você precisa ir desempenhar uma atividade que você não quer, é muito doloroso. Verdade. Chegou na sexta-feira agora, meu marido falou assim, caraca, sexta-feira. E aí eu falei, e daí? Porque pra mim hoje, não importa se é sexta, se é segunda, se é sábado, se é domingo, todos os dias são iguais. E ontem eu fui dormir e eu resgatei a memória desse domingo que era tão aflitivo, né? Me gerava uma aflição. E eu não tive isso. Eu acho que essa foi a resposta que eu vou carregar pro resto da minha vida. Hoje você respondeu, de fato, pra dentro e pra fora, né? Os domingos, as sextas, as segundas, elas são igualmente com problemas, igualmente com necessidade de buscar soluções. Sim. As contas chegam, os filhos têm as demandas deles. Sim. Mas, dentro o olhar de você... mudou. O olhar muda. Mudou. Quando você muda, tudo muda, né? Aquela frase, né? Quando você muda, tudo muda. Você pratica uma ansiedade produtiva. Exatamente. A ansiedade que te leva a produzir. E não a ansiedade que te angustia, que você acha que vai ter um troço diferente. Acho que isso, pra mim, vai ser pra sempre o divisor de águas. Quando você percebeu que deu certo? Quando a sexta virou um dia ótimo como todos os outros? E quando o domingo não me gerou mais uma crise de ansiedade. Acho que esse pra mim é o divisor de águas. Isso não é plural, é individual, né? Só você sabe como é que foi aquele processo, como foi essa chavezinha virando e dizendo pro mundo, olha, eu tô aqui pronta pra poder fazer todos os meus sonhos virarem realidade, né? E no final do dia, eu acho que a gente sabe que chegou lá quando a gente tá em paz, em harmonia pra dentro. Sim. Pra dentro. Sim. Porque quando você tá harmônico pra dentro, o mundo inteiro do lado de fora pode estar desabando e você vai, administrar. Serena. Eu acho que é isso. É isso. Gente, tem que agradecer. A voz até sumiu aqui. Agradecer. Foi muito legal você trazer a tua experiência. Acredito mesmo que o conservatório, quando ele abrir, a gente vem aqui, você vem falar como é que foi, né? Porque aí tem a concretização, né? Já que você está falando, né? Que você está no quarto passo, tem o quinto, né? A concretização do que você veio, né? Transformando a sua carreira, né? Transformando esse processo todo, que eu acho que isso vai ser muito legal, né? A gente olhar e falar, caraca, foi, né? Nasceu. Né? Apesar de a gente não olhar. Aqui torcendo para poder acontecer logo esse episódio. Tá aqui, né? Eu quero o Psioquê lá. Eu quero o time todo do Psioquê lá com a gente, porque eu acho que caramba, tem tudo a ver. O match. A gente já fica torcendo. Já torcendo esse processo que é muito gostoso, dolorido, né? Doloroso, na verdade, mas ele é um processo gostoso. E nasce uma nova rede. Que são pessoas que também estão fazendo os mesmos movimentos. Então, todo mundo fica querendo o mesmo que aconteça para poder fazer parte disso tudo. Caraca, olha lá, vamos ver o que a gente tira dali, como é que a gente faz. É muito legal. Queria que você deixasse uma frase, alguma coisa lá para o pessoal que está escutando. Primeiro, agradecer a vocês, a Psioquê, pela oportunidade e dizer que
a gente acredita de verdade que a vida não é sobre o que a gente junta, a vida é sobre o que a gente espalha. E eu acho que a Psi-OK e o conversatório têm isso em comum. A gente quer espalhar e transbordar para o mundo o que a gente tem de melhor. E é isso, pessoal. Obrigada. Sucesso. Muito sucesso. E é isso, né? Eu sou Janaína Cavalcante e a Janine se apresenta aí, amor. Eu sou Janine. A gente vai deixando aqui mais um episódio do 50 e agora. Segue a gente lá nas redes sociais. Beijo.